Olá, eu sou Thomas Trauman e esse é o Trauman Traduz, o podcast direto no ponto. Trauman Traduz. Hoje é 7 de agosto e vamos falar de quanto vale a imagem de um país. Nessas últimas semanas, o Brasil virou a unanimidade mundial. Da principal revista liberal do mundo, a The Economist, ao tradicional New Republic, do New York Times ao The Guardian, do El País ao Le Monde, o Brasil virou o vilão mundial, o país que quer destruir a maior reserva de floresta tropical do mundo. Tanta gente falando a mesma coisa é o resultado da verborragia do presidente Jair Bolsonaro, que se disse orgulhoso e se definiu como o presidente motosserra. Nunca um presidente eleito democraticamente nesse país fez tantos discursos e tomou tantas atitudes contra o meio ambiente quanto o Bolsonaro. E vale lembrar, ele foi só eleito há menos de um ano atrás. Vamos pensar agora tudo que o Bolsonaro já fez nesse período de governo. Bem, o caso mais evidente foi que ele demitiu o presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e agora os números sobre desmatamento na Amazônia vão ser censurados e serão divulgados na dependência e na vontade do presidente. O Ministério da Agricultura afrouxou os critérios de legalização de novos agrotóxicos. Foram 239 produtos liberados desde janeiro desse ano. Um recorde mundial. O governo brasileiro está prestes a romper um acordo com a Noruega e a Alemanha que assegura dinheiro estrangeiro para ajudar a preservar os parques nacionais. Ou seja, os parques vão ficar à míngua. O Ministério do Meio Ambiente trocou todos os dirigentes do IBAMA e do ICMBio e trocou eles por policiais militares sem experiência prévia em meio ambiente, em combate a desmatamento ou incêndios. O corte de gastos fez com que o IBAMA suspendesse fiscalizações. Hoje não tem nem gasolina para que os carros façam fiscalizações. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional ameaçou expulsar as ONGs ambientais que atuam no Brasil. O presidente incentivou a derrubada de floresta e o resultado foi que nesse ano a quantidade de área desmatada cresceu em torno de 40% em relação ao ano passado. E, de novo, estamos falando só de 7 meses de governo. Agora, isso não é nem de longe a primeira vez que o Brasil vira uma unanimidade mundial negativa. Vamos lembrar duas coisas bem recentes. Em 2014, os jornais estrangeiros disseram que os estádios da Copa não estariam prontos e que haveria perigo de violência nas ruas. Foi o contrário. A Copa foi um sucesso fora de campo e a nossa vergonha foi com o 7-1 que o time do Filipão tomou. Em 2016, na Olimpíada, o ataque se repetiu. Disseram que os atletas pegariam doenças na Baía de Guanabara e dengue durante a competição. Contrário, ninguém ficou doente, de novo foi uma segunda e maravilhosa festa. Então, não é porque a mídia estrangeira afirma que uma coisa vai acontecer que ela realmente acontece. Só que dessa vez é diferente. No caso da Copa e da Olimpíada, a cobertura estrangeira, no máximo, reduziu o número de turistas estrangeiros que podiam ter vindo ao Brasil. Agora, o risco é bem maior. A economia brasileira depende das exportações. Nós não vamos conseguir ultrapassar essa crise econômica se o Brasil não exportar mais. E para exportar mais, a gente tem que ter uma imagem melhor. Não basta o produto ser bom. Você acha, por exemplo, que se o Brasil tiver a imagem de destruidor do meio ambiente, um consumidor da França, ou da Alemanha, ou dos Estados Unidos vai comprar a nossa laranja? Ou tomar o nosso café? Não vai. O governo brasileiro está fazendo mal para os negócios. Essa verborragia do presidente Bolsonaro e as atitudes do pior ministro do meio ambiente da história estão fazendo com que o Brasil fique numa posição de réu no meio ambiente, quando, na verdade, o Brasil tem um histórico excepcional de meio ambiente, de preservação de floresta, coisa que os outros países não têm. O presidente Bolsonaro está tornando o país que deveria ser um herói mundial em relação ao meio ambiente um grande vilão. Só para você entender o que isso significa em duas historinhas. A revista The Economist defendeu na semana passada que os consumidores boicotem produtos brasileiros se o país não se comprometer a preservar o meio ambiente. E num ensaio muito polêmico, uma revista chamada Foreign Affairs, que é especializada em diplomacia, publicou um artigo sobre a possibilidade de uma invasão estrangeira no Brasil se o governo Bolsonaro realmente destruir a Amazônia. É esse tipo de reação que as ações irresponsáveis do governo Bolsonaro estão atraindo. Como não sabe o que fala, o presidente vai ouvir o que não quer. E quem quer fazer negócio com um país que destrói o mundo? Meu nome é Thomas Trauman e esse foi o Trauman Traduz de hoje. Eu volto amanhã.